convido a pensar sobre os propósitos, missões e objetivos da sua vida. Quais são os seus propósitos? Quais são os seus objetivos? Quais são as suas missões? No Evangelho de João, nós vamos falar um pouco disso nessa lição, mas antes eu gostaria de destacar alguns objetivos e propósitos, missões que uma pessoa pode ter. Carreira, faculdade, estudo, MBA, pós-graduação, dependendo do estágio da vida dela, constituir família, cuidar da família, novo emprego, novo negócio, ou se você já tem um negócio, atingir um resultado, bater o budget, aumentar 5 vezes o EBITDA ou outros indicadores, estabilidade emocional, financeira. Esses podem ser os mais comuns citados propósitos, missões e objetivos das pessoas. No Evangelho de João, João traz para nós o nosso propósito e o nosso objetivo e nossa missão. E para isso eu vou dividir o primeiro capítulo de João, do primeiro capítulo de João, verso 1 ao 18, o prólogo de João, em 3 partes. A primeira parte é a identidade de Jesus, a segunda parte, testemunhas de Jesus, e a terceira parte, a encarnação de Jesus. Vamos começar. Na primeira parte, nós estamos olhando agora para os 5 primeiros versículos do Evangelho de João. E imediatamente João apresenta e puxa a nossa atenção no início do tempo, no princípio. É a frase dele. As primeiras frases do Evangelho de João são idênticas às primeiras da Bíblia. E não é por acaso. No livro de Gênesis, o relato da criação, capítulo 1, versículo 1 diz: no princípio, Deus criou os céus e a terra. Em outras palavras, quando João inicia seu evangelho, ele está nos conectando ao tema da criação, para revelar algo sobre a criação, algo muito importante que aconteceu lá. No princípio, antes da criação, era a palavra. E agora o que significa? O que devemos aprender ou entender com o termo a palavra? Nos versículos abaixo, João no capítulo 1, versículo 14 e 17, ele mostra quem é a palavra. A palavra é Jesus Cristo, que se fez carne e habitou entre nós. O que o João está usando nessa imagem, a palavra, é para revelar alguns aspectos sobre Jesus. O verbo, a palavra, nos revela sobre Jesus. O que é a palavra? A palavra, qual é o propósito básico de uma palavra? As palavras revelam o pensamento das pessoas. Então, dizer que Jesus é a palavra, dizer que Jesus é a palavra de Deus, isso significa que Jesus revela os pensamentos de Deus. Se queremos conhecer o coração, a mente, o que Deus ama, o que Deus odeia, o que Deus valoriza e como ele se sente, é só olharmos para Jesus. Através da imagem da palavra, João nos diz que Jesus é a revelação perfeita, exata representação, a personificação do próprio Deus. Seus pensamentos, seu poder, sua criatividade, seu coração, sua glória, sua graça. João também diz mais sobre a identidade de Jesus. Então ele diz: a palavra estava com Deus. Outro aspecto aqui que é fundamental da identidade de Jesus. Enquanto por um lado Jesus Cristo, a palavra, revela a perfeita identidade ou a perfeita
a perfeição de Deus, por outro lado, ao mesmo tempo, Jesus Cristo é a personificação distinta de Deus. A palavra estava com Deus. Em outras palavras, a palavra estava em relacionamento, em comunhão com Deus. Lembrando, João até agora identificou Jesus como existindo antes da criação, revelando Deus perfeitamente e sendo distinto a Deus e tendo relacionamento com Deus. 3 verdades fundamentais sobre a identidade de Jesus. Mas não é só isso, porque João agora conclui esta frase do seu evangelho com um elemento essencial na identidade de Jesus. Não só a palavra estava no princípio, e não apenas a palavra estava com Deus, mas de fato a palavra era Deus. João revela na sua primeira frase que Jesus Cristo é Deus. E isso está de acordo com todo o resto da Bíblia. A Bíblia revela que Deus é 3 em 1. Diferente de todas as outras religiões conhecidas, Deus é 3 pessoas, eternamente unidos em uma só essência. Nós chamamos isso de Trindade. Nosso Deus, o Deus da Bíblia, do Antigo Testamento, ele é um Deus triuno. Ele é o Deus Pai, Deus Filho e o Deus Espírito Santo. Cada um sendo igual em essência, unidos e distinto, todos ao mesmo tempo. Jesus Cristo, ele é Deus Filho, a segunda pessoa da Trindade. Jesus Cristo é Deus. Essa é a identidade de Jesus. O que significa Jesus? Cristo é Deus. Versículo 3, Jesus Cristo, então, significa: todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele, nada do que existe teria sido feito. João afirma, tanto positivo como negativo, que Jesus Cristo é Deus que criou o universo. Jesus Cristo, a palavra, é o agente ativo ou a causa primeira da criação. Se voltarmos a Gênesis capítulo 1, versículo 3, vemos isso literalmente no texto da Bíblia. Gênesis capítulo 1, versículo 3 diz: disse Deus, haja luz, e houve luz. Deus Pai, através da palavra, dá vida à existência, incluindo nossas vidas. Vocês foram criados por Jesus Cristo, a palavra. Colossenses 1 amplia essa visão, dá uma visão ainda maior da realidade, das suas implicações. Pois nele foram criadas todas as coisas. Pois nele, Jesus Cristo, foram criadas todas as coisas nos céus e na terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, poderes ou autoridades. Todas as coisas foram criadas por ele e para ele. Por Jesus, através de Jesus e para Jesus, todas as coisas foram criadas, incluindo você e eu. Então isso significa que se fomos criados por Jesus, através de Jesus e para Jesus, então isso significa que o nosso propósito final, nosso significado, a nossa missão e realização na vida só pode ser encontradas em Jesus. Qualquer outra coisa, pessoas, relacionamentos, atividades que tentamos encontrar na vida fora de Jesus, nunca irá nos satisfazer plenamente. Você não foi criado pela sua família, ou para a sua família, ou através. Você não foi criado pela sua carreira, ou para a sua carreira. Você não foi criado para o seu negócio, pelo seu negócio, para o seu dinheiro. Você não foi criado pelos seus filhos, para seus filhos.
ou pela sua esposa ou cônjuge. Você não foi criado pela sua diversão, hobbies. Você não foi criado por um partido político ou para ter uma missão de defender uma causa na Terra. Você nunca encontrará satisfação plena nisso. Você nunca encontrará satisfação em relacionamento, mesmo esse sendo maravilhoso. Nós fomos criados, feitos para Jesus, através de Jesus. Jesus é o nosso propósito, a nossa identidade. Somente nele nós vamos encontrar propósito final, significado e realização na vida. Versículo 4, João diz: nele estava a vida, e esta era a luz dos homens. A vida é encontrada em Jesus, porque fomos feitos por Jesus. Fomos feitos através de Jesus. Fomos feitos para Jesus. Toda a vida está envolvida em Jesus Cristo. Nele estava a vida, e a vida era a luz de toda a humanidade. João declara que Jesus é a luz de toda a humanidade. O conceito de luz e vida, ao contraste de escuridão e morte, João faz isso em todo o seu livro. O que significa que Cristo é a luz. O que a luz faz? Sem luz não podemos fazer nada. Sem visão. Sem visão da realidade ou do nosso propósito. Não somos capazes de caminhar com confiança. Se acender a luz, você automaticamente tem confiança, propósito e pode caminhar. Você tem orientação. Ao acender o propósito e a luz de Cristo, todas aquelas outras áreas terão orientação, terão um propósito, terão um fim. Porque elas não vão ser o fim em si mesmo. Elas vão ser agregadas ao propósito e à luz que traz através de Cristo. Pela luz de Jesus, conhecemos Deus e como Ele realmente é. Através da luz de Jesus, também passamos a ver e a nos conhecer as nossas imperfeições, as nossas habilidades, as nossas forças. A luz de Jesus revela a verdade e a realidade. A luz da verdade não pode ser ofuscada, obstruída. A luz de Jesus é vitoriosa. Versículo 5, João diz: a luz brilha nas trevas, e as trevas não a derrotam. A vitória de Jesus sobre as trevas, que é visto mais plenamente através de sua crucificação e ressurreição, sua vitória continua a brilhar. E brilha através de mim e de você. Muitas vezes, as perseguições, as lutas, que você não entende de onde vem dessa notícia. Se Jesus é o teu propósito, se você coloca Jesus como a sua missão, como o seu objetivo, a luz de Jesus vai brilhar através de vocês e todos verão. E as trevas não gostam disso. Com isso a gente chega no nosso primeiro princípio. Jesus é o nosso Criador, o nosso propósito e a nossa identidade. Jesus é o nosso Criador, o nosso propósito e a nossa identidade. Toda a humanidade, cada ser humano que já existiu, todos somos responsáveis perante Jesus. Porque Ele é o nosso Criador. Você e eu não somos independentes. Pertencemos a outro, a Cristo. Somos criaturas, criadas intencionalmente por um Criador, para um propósito. Isso deveria moldar as nossas vidas. Família, carreira, negócios, emprego, paternidade, amizade e todas as demais coisas não é o nosso propósito, não é a nossa missão. São agregados que não devem moldar quem somos. O que na sua vida você tem colocado como prioridade e como propósito? Como saber que o seu propósito e identidade
que é Jesus Cristo, faz você repensar as suas prioridades hoje. Faz você repensar aquilo que você tem colocado como meta, como visão, como missão. Na segunda divisão, estamos nos versículos 6 a 13 do prólogo de João. João colocou a informação de João Batista no seu prólogo, propositalmente, para destacar o fato glorioso de que a maneira escolhida de fazer brilhar a luz de Jesus no mundo é através das testemunhas. Deus poderia ter escolhido qualquer outro meio. Ele é Criador, Ele é Todo-Poderoso. Deus escolheu seres humanos, imperfeitos, para serem testemunhas e fazer brilhar a luz de Jesus ao mundo. Nessa parte, João apresenta Jesus como plenamente humano. Versículos 6 a 13 do prólogo. João introduz de forma bastante simples no verso 6. Surgiu um homem enviado por Deus chamado João. Agora João, o escritor do Evangelho, o apóstolo João, não está se referindo a ele mesmo, está se referindo a João Batista. Eu quero destacar 3 detalhes aqui nos versículos 7 e 8. Ele veio como testemunha, por intermédio dele todos os homens crescem, ele próprio não era luz. Então, primeiro, João Batista reconheceu que ele próprio não era luz. João Batista simplesmente apontou a luz para os outros. Ele veio como testemunha. João Batista apontou outros à luz para que, através dele, creiam na luz. Por intermédio dele, todos os homens crescem. Ele veio testificar a luz. Essas 3 razões pelas quais os testemunhos de João sobre a luz de Jesus Cristo foi eficaz. Como testemunha da luz de Jesus, você e eu devemos nos lembrar continuamente de que não se trata de nós, dos seres humanos. Se trata da pessoa de Jesus. João mostra 2 opções apenas aqui: rejeição ou aceitação. Versículo 9 a 13, rejeitar o seu Criador, ou irão receber e acreditar no seu Criador. Versículo 9, 10 e 11, João fala primeiro daqueles que rejeitam Jesus, seu Criador. Versículo 10. Aquele que a palavra estava no mundo, o mundo veio por intermédio dele, mas o mundo não o reconheceu. João declara sobre a cegueira espiritual de toda a humanidade. Amplo. Todos nós nascemos caídos, pecadores, isso significa que nascemos cegos e rebeldes. No versículo 11, João ele se restringe ali o escopo das pessoas. Ele fala: veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. O próprio povo de Jesus, o povo judeu, a nação da aliança de Deus, mesmo eles não reconheceu Jesus. Outros receberam e creram. Versículo 12 e 13. Ele diz: aos que receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus, os quais não nasceram por descendência natural, nem pela palavra da carne, nem pela vontade de algum homem, mas nasceram de Deus. Jesus, o único que poderia fazer isso. Ele é o Criador, a vida. João está enfatizando: Jesus é o Criador. Ele deu poder para que quem nele crê receba a vida eterna. Não nasceu por descendência natural, nem pela vontade de ninguém, mas pela vontade de Deus. E com isso,
a gente chega ao nosso segundo princípio. Somos chamados para o testemunho da nossa resposta a Jesus. Somos chamados para o testemunho da nossa resposta a Jesus. Qual é o seu testemunho? Qual tem sido o seu testemunho? Está ligado à sua resposta? Está ligado ao nosso propósito? Como saber que você foi criado por, através e para Jesus muda o seu testemunho e o seu coração? Como encoraja você a testemunhar agora que você entende que foi criado por, através e para Jesus? Somos chamados a testemunhar e o nosso testemunho deve ser completo. O que tem faltado para você completar o seu testemunho? Não importa onde você esteja no mundo, seus amigos, familiares, conhecidos ou até estranhos, você é uma testemunha da sua resposta dada a Jesus. Terceira parte, terceira divisão. João agora retorna para concluir a sua introdução sobre Jesus. A palavra. Começando no versículo 14, temos a grande revelação. A palavra que ele revelou anteriormente estava no princípio, antes dos tempos, com Deus, e que de fato é Deus, o Criador de tudo. Essa mesma palavra se tornou carne. O Criador da carne se revestiu de carne. Na pessoa de Jesus Cristo, Deus tornou-se humano. Ele assumiu a plenitude da natureza humana, incluindo uma mente humana, emoções humanas, vontade humana, motivações humanas, propósito humano e até mesmo um corpo humano, físico. Na pessoa de Jesus Cristo, Deus tornou-se humano e, ao mesmo tempo, nunca deixou de ser Deus e, portanto, permanecendo sem pecado. Totalmente Deus e totalmente humano, existindo no corpo físico. Encarnação, conceito difícil para as nossas mentes limitadas entenderem. Em vez da humanidade ter que se esforçar para chegar a Deus, em vez da humanidade ter que se esforçar para conhecer a Deus, quem Ele é, como Ele age, o que Ele representa, nosso Deus, o Deus da Bíblia, veio até nós. Ele tomou a iniciativa para o conhecermos, para amarmos mais Ele. Nosso Deus não está distante. Com isso, Deus conhece nossas dificuldades, nossas alegrias, nossas tristezas, nossos sofrimentos. Ele viveu aqui. Ele tem empatia. Ele nos deu exemplo. Ele morreu por nós. Essa morte e ressurreição resolveu o nosso maior problema, que é o pecado, que era a condenação. Jesus teve que ter carne para que pudesse morrer por nós e nos salvar. A palavra se fez carne. A palavra se fez carne e ele veio do Pai. Ele veio cheio de graça e de verdade. Ele poderia ter vindo para condenar. Ele poderia ter condenado, mas ele veio até nós cheio de graça e de verdade. Isso é muito profundo. Quando Jesus morreu, Deus foi misericordioso com nós, pecadores, porque Jesus suportou o castigo que era nosso. Deus também permaneceu fiel a si mesmo, porque o pecado foi punido. Jesus é a solução definitiva de todos. Nossa, porque através da sua morte Ele nos deu salvação, e de Deus. Simultaneamente Ele satisfaz a ira de Deus, permanecendo verdadeiro e fiel a si mesmo. Tornou-se nosso Salvador
Salvador dos pecadores, para aquele que nele crê, e satisfez a ira de Deus. Ele é o Verbo que se fez carne, é pleno da graça e da graça da verdade. Versículo 15, João também testifica dessas mesmas verdades. No versículo 16, ele diz: da sua plenitude, graça, todos recebemos da sua plenitude, graça sobre graça. Então, porque Jesus é cheio de graça e verdade, por sua plenitude, todos nós recebemos graça sobre graça. Versículo 17, João dá exemplo daquela graça que recebemos. Porque a lei foi dada por meio de Moisés. A lei de Deus é uma graça de Deus. Por ela, Deus informa que novamente somos criaturas, criados por Deus. A lei de Deus nos informa como viver, como caminhar, como agradar a Deus, nosso Criador, o que é bom para nós, suas criaturas. Então João diz: Cristo é a graça no lugar da graça já dada, a lei. Jesus Cristo é a graça sobre graça. No versículo 18, João conclui o seu prólogo, resumindo e reafirmando essencialmente tudo o que ele disse até agora, tudo o que ele deseja que você e eu saibamos e acreditamos sobre Jesus. Versículo 18, ninguém jamais viu Deus, ninguém jamais viu a Deus, mas o Deus unigênito que está junto do Pai tornou-se conhecido. Deus unigênito que está junto ao Pai tornou-se conhecido. Com isso chegamos ao nosso terceiro e último princípio. Jesus Cristo é a nossa graça sobre graça. Totalmente Deus, tornou-se humano. Jesus Cristo é totalmente Deus, Ele é o nosso Criador. Ele é a nossa única fonte de vida e luz. Ele é o nosso propósito, nossa missão na vida. Ele é a nossa identidade. Jesus Cristo, totalmente Deus, tornou-se humano, de modo que Ele poderia ser nosso Salvador. E Ele é o nosso Salvador. Ele morreu e ressuscitou por nós. Como saber que Jesus é o seu propósito, a sua missão, seu objetivo, dados pela graça, te encoraja na sua caminhada? Como saber que Jesus é o seu propósito, a sua missão, seu objetivo e a sua identidade, dados pela graça, te encoraja na sua caminhada, na sua vida? Tenha uma ótima semana, abençoada por Deus. Até a próxima semana.